Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes antigos e novos que estão ouvindo esse novo vídeo. Muitos de vocês devem ter esperado para eu ter continuado essa teoria. Então cá estou eu para entregar os seus pedidos para vocês. E antes de começar esse vídeo só queria fazer alguns adendos. Primeiramente, eu queria agradecer todos por estarem deixando like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos e colegas. Isso realmente me deixa muito feliz. Segundamente, queria falar para vocês olharem os canais dos meus colegas criadores de histórias na descrição. O trabalho deles é muito top e vale muito a pena assistir, bem como o link do meu server do Discord do canal. Entrem lá que tem muita gente bacana e quem sabe eu posso trocar ideias com vocês. E agora terceira e ultimamente, eu quero que vocês coloquem nos comentários ideias do que eu poderia colocar nessa ou em outras histórias aqui no canal. Dependendo eu posso adicionar elas, e então darei créditos para a pessoa que comentou. E agora, sem mais e sem menos, vamos começar o terceiro capítulo de Asta, o Lorde da Antimagia. Então, esse é o local onde a Vanessa queria levar a gente. É um lugarzinho bem movimentado, disse uma certa garota nobre de cabelos prateados, olhando os mercadores e a população ao redor, observando e ouvindo os mais diversos tipos de conversas, anúncios de ofertas, valores de diversos produtos em moedas. Sim, aqui, na cidade de Kika, no Reino Comum, nas estradas e lojas é muito comum ter um fluxo intenso de pessoas e comerciantes, sabe? Dá para ver coisas que nem mesmo os nobres sabem, falou uma mulher de cabelos rosas, usando roupas um pouco chamativas de bruxa, fazendo tanto um albino musculoso de cabelos arrepiados como uma garota nobre surpresas com esse comentário descontraído da mulher mais velha. A mesma olha para o albino e fala: e aliás, cadê os outros? Asta dá de ombros e fala: não sei, a Charmy falou que tinha que encontrar um rival dela, e o Finral disse que tinha uma missão muito importante para fazer, mas o resto não sei, falou o albino de puro músculos dando de ombros. E, aliás, nós podemos ver coisas de fora do Reino Clover. Isso não seria meio perigoso? E teria a chance que alguma pessoa enviada de outros reinos ou pessoas mal intencionadas possam invadir o reino. Falou Asta pensativo. Não esquenta a cabeça com isso. Existe uma poderosa proteção mágica ao redor de toda a capital, que detecta se a pessoa tem boas ou más intenções. Então estamos seguros, falou Vanessa em tom explicativo, que fez Asta acenar em concordância. Mas, o que te interessa nisso? Perguntou a cabelos rosa curiosa. Bem, Vanessa, é que eu queria aumentar o meu número de armas. A espada matadora de demônios é forte e muito útil, mas eu quero expandir ainda mais o meu arsenal, sabe, para futuras batalhas. Asta falou, colocando as mãos atrás da cabeça, enquanto olhava ao redor, vendo alguns ferreiros mostrando as suas espadas, machados, armaduras e outros itens em suas lojas, mas nada que realmente chamasse a atenção dele. Entendo. Se é assim, talvez a gente encontre algo do tipo. Após andarem mais alguns minutos, Asta olhou para Vanessa, notando que o movimento das pessoas estava ficando maior em um certo local. A mesma então comenta, observando a movimentação. Parece que o comércio está mais agitado que o normal, me pergunto o porquê disso, falou Vanessa, olhando aquele movimento incomum com certa surpresa e interesse. Eu acho que é por causa daquele cara ali, falou Noelle, apontando para uma multidão se reunindo em torno de um lugar em uma das praças comerciais da cidade, onde se via uma imensa arena/palco de concreto e dele era visto um homem, usando uma roupa de mordomo e uma máscara azul de pássaro, que cobria seus olhos. Fala: senhoras e senhores, meninos e meninas. Vejam ele, o magnífico, o estupendo, Morphos. Ele acaba de derrotar seu oponente. Com isso, ele já derrotou cerca de 99 pessoas, e ainda assim, ele não está nem derramando uma gota de suor. Ele permanece como nosso campeão, forte, poderoso e inabalável.
Falou um apresentador, apontando para o que podia ser descrito como uma montanha de músculos e metal, pois a pessoa era gigante, tendo 2,5 metros de altura, músculos grandes em todo o seu corpo que estavam revestidos de uma grande e grossa armadura prateada, que tinha vários espinhos espalhados por ela, junto de uma grande espada vermelha, e um escudo com 3 espinhos pontudos e com suas bordas cortantes, enquanto atrás dele um membro dos Leões Carmesim, que era arrastado inconsciente por seus companheiros de esquadrão, enquanto se via ele cheio de hematomas no corpo. Ao mesmo tempo que o observa, Asta via os olhares de descrença, admiração e medo da população. Asta fala: parece interessante, vou dar uma olhada. Falou andando enquanto tinha um sorriso empolgado, e apressado ele foi sem escutar uma garota nobre que gritava para ele em meio à multidão: Ei! Me espere, estúpido! Falou indo atrás do garoto da anti-magia, enquanto Vanessa sorri com isso. Então o grupo se aproxima do palco, e olhando ao redor Asta fala, perguntando a um figurante: Ei, o que está acontecendo aqui? O figurante, surpreso por um cara musculoso, e principalmente por causa do símbolo dos touros negros, está à sua frente, onde o mesmo fala: está havendo uma competição para ver quem consegue derrotar o campeão de um tal de Zygarde Tempest. O apresentador disse que, se alguém conseguir derrotar ele, poderá pedir qualquer desejo, e que ele realizaria. Asta fica intrigado com o desafio e fala: parece bom, vou participar. Falou com um sorriso de empolgação no rosto, mas o figurante com um ar de zombaria e superioridade fala: você, lutar contra ele? KKKKKK, moleque idiota, você nem tem magia, e ainda por cima é membro dos touros negros. Se nem os membros dos águias prateadas ou os leões carmesim conseguiram derrotar ele, nunca que um plebeu fracassado e sem mana como você iria conseguir derrotá-lo. Falou o figurante nobre com deboche, o que fez tanto Noelle como Vanessa ficarem irritadas com o figurante, mas Asta apenas faz um sinal, dizendo que elas não precisavam se preocupar. Então Asta com um sorriso calmo fala: bem, vamos ver o que vai acontecer. Falou tocando levemente o ombro do figurante enquanto passava por ele, sem se importar com o olhar de raiva e desprezo dele. O homem com máscara de pássaro fala, incentivando a multidão: vamos, senhores. Quem será o próximo a lutar contra o grande Morphos? Quem será a pessoa corajosa a enfrentar o invencível, o ogro, o grande Morphos? Asta então fica à frente da multidão ali reunida e fala, levantando a mão: eu gostaria de tentar, se não tiver problema. Falou-se o albino bombado, com um largo sorriso animado no rosto, deixando um grande murmúrio entre as pessoas que ali estavam na plateia, principalmente os membros de esquadrões mágicos e os nobres, que debochavam do garoto. Então o apresentador fala, se aproximando de Asta e fala: muito bem. Esse jovem rapaz se voluntariou para lutar. Me diga, qual é seu nome? Falou o apresentador da luta com tom animado. Asta, sou Asta de Regi. Ouviram meu público? Esse jovem, Asta de Regi, vai ser o 100º a desafiar nosso campeão. Será que ele vai conseguir o derrotar? Ou será que ele será a 100ª vitória do nosso Golias indomável? Façam suas apostas, senhores. Falou o apresentador, enquanto o povo se agitava. Asta então olha para o homem à sua frente, uma aura bem forte, então fala: acho que poderei ir com tudo sem me segurar. No meio daquela agitação, um par de olhos conhecido observa o garoto e fala: muito interessante, parece que esse universo está começando desenvolvimento em seu núcleo central, mas ainda assim apresenta uma anomalia tipo variante. Falou um homem com uma túnica de um manto negro cobrindo sua cabeça e seu rosto ficando nas sombras, mas podia-se ver 2 pares de olhos azul e celeste, como se fosse M de serpente. Asta então ficou de frente com seu adversário. Ficou bem claro a diferença de altura e de massa muscular dos dois, e então o juiz fala: bem, como você é um novato, vou explicar as regras. Você pode usar qualquer tipo de arma ou ferramenta mágica, bem como você também pode usar suas magias, mas não é permitido pedir ajuda para colegas. Outra coisa, temos alguns critérios para declarar sua vitória. É obrigatório nocautear o oponente ou mandar ele para fora da arena, é proibido desmembramento, ataques mortais e matar, tudo entendido. Asta assente em afirmativo e então o apresentador fala:
certo? Então, se ambos estão prontos, que comece a luta. Falou o apresentador, falou se afastando de ambos, fazendo Asta e o cavaleiro ficarem frente a frente. Asta então pensa, vamos acabar rápido com isso. No entanto, para seu total espanto, ele teve que se desviar de um golpe de machado do homem, que avançou em um borrão de velocidade, realizando um corte ascendente com sua enorme espada, fazendo um corte leve na bochecha do albino que pensa, mas que porra! Ele é muito rápido. Ele então rapidamente cria uma lâmina branca de anti-magia, segurando o próximo golpe, agora realizado pelo cavaleiro como seu escudo cortante, que o fez grunhir ao receber o impacto, que fez o chão tremer pela potência do ataque. Mas que força ridícula é essa? Ele está querendo me matar? Asta então o salta para trás, enquanto estendia a mão e disparou várias lanças de anti-magia, querendo atacar o homem, mas o mesmo avançou sem se importar com o impacto dos ataques do albino, desferindo um ataque transversal, fazendo Asta arregalar os olhos por seu inimigo avançar de forma implacável e sem demonstrar desconforto, ao mesmo tempo que Asta desviava com o ataque com dificuldade. Ei, garoto, acho bom você levar essa luta a sério, senão vou te lançar pelo ar. Falou o homem de armadura com uma voz grossa e séria emanando uma aura intimidadora, fazendo Asta ficar tenso. Asta, vendo que não poderia brincar, ele fala, venha até mim. Espada matadora de demônios. E assim como ordenada, o seu grimório saiu de seu suporte, logo se abrindo e saindo a enorme espada. Asta então o fala, ficando com um olhar sério. Eu agora vou lutar a sério. Falou enquanto emanava uma aura muito intensa, mesclando sua antimagia com a antimagia presente em sua espada, fazendo a mesma emanar um brilho perigoso que fez tanto o apresentador como o gigante de armadura terem um olhar afiado para o garoto, enquanto o homem de manto escuro fala, enquanto uma brisa leve batia em seu capuz, enquanto revela um sorriso animado e intrigado. Voltando para os touros negros. Nossa, nunca vi o Asta lutar desse jeito, pensou Noelle, notando a expressão séria do Asta, enquanto Vanessa sentiu um leve arrepio, por sentir uma aura forte vinda do Asta enquanto fala, incrédula. Minha nossa, o que esse cara fez para ter um poder tão aterrorizantes? Falou Asta e o cavaleiro blindado trocando golpes em alta velocidade em um instante, e após mais uma troca de golpes intensa Asta fala, técnica de anti-magia, deslocamento demoníaco. Assim, multidão viu Asta aparecer na frente do homem armadura, desferindo um corte com a imensa espada, no qual o homem respondeu à altura com seu escudo, criando um forte som de metal colidindo, enquanto o mesmo viu seu escudo trincar e se rachar. Vendo essa brecha, Asta lança sua espada contra o homem, que se desvia com certa dificuldade. No entanto, como um bumerangue, a espada iria acertar o homem pelas costas, fazendo ele se abaixar com dificuldade. Asta, vendo essa abertura, acaba por imbuir seu pé de anti-magia. Ele dá uma rasteira, e fala, com energia negra de sua espada em seu punho. Agora eu te peguei. Falou socando o homem no ar, sem chance para ele desviar. Bem, isso seria o esperado, se o mesmo não desse um salto no ar e batesse contra ele com um chute na lateral de seu corpo, fazendo Asta cuspir um pouco de sangue pelo impacto que o pegou de surpresa, fazendo ele se ajoelhar e pensar, mas que merda foi essa? Ele conseguiu se desviar e ainda me atacou? Quem diabos é esse cara? Asta então se levanta, e com a mão estendida ele pega a sua espada. Asta então sorri e fala. Você é certamente um desgraçado bem forte, com certeza mais forte do que aquele cara de gelo, falou-se lembrando do seu inimigo que os derrotou há poucos dias. Mas, por mais que você seja forte, Asta então desaparece da visão de todos, e fala, mas você não é mais forte que o meu rival. Falou aparecendo na frente do homem, enquanto o chão onde ele estava se rachava pelo impulso que ele teve. O homem de armadura, que estava em choque, não conseguiu reagir a tempo, e recebeu o corte em cheio do albino, que fez ela rachar e logo quebrou sua armadura e fazendo ele cair do palco arena, nocauteado o grande soldado, enquanto tinha um grande corte em seu peito, embora Asta se segurasse para não matar o homem. Asta então, ofegante fala repensando. Mesmo que eu não queira matar ele, eu ainda tive que colocar quase toda a minha força nesse golpe. Do que é feito essa armadura?
É muito resistente. Do que diabos ela é feita? Asta então olha melhor seu oponente e fala. Ele quase não usou magia, embora ele só tenha usada naquele momento, mas acho que ele ainda não estava lutando com tudo, pois não senti que ele usava mana nos ataques. Falou se apoiando na espada, enquanto observava o homem caído. As pessoas que observavam, principalmente os cavaleiros mágicos e os nobres ficaram calados, incrédulos com Asta ter derrotado o cavaleiro blindado. Noelle com um sorriso fala. Que bom que o Asta conseguiu, pensei que ele não iria conseguir, falou com alívio. Vanessa então se aproximar de Noelle e fala, com uma cara sacana. Você ficou preocupada com o Asta. Falou com um tom maroto na voz, fazendo Noelle corar enquanto fala, irritada. Claro que não. Eu não fiquei preocupada com a estúpido. Tá bom então ri. Então, o apresentador se ajoelha ao lado de seu companheiro, e cochicha algo para ele, e logo depois se levanta, com um largo sorriso de satisfação no rosto. Ele então se aproxima de Asta e fala, enquanto levanta o braço de Asta. Senhoras e senhores. Asta, da cidade de Regi, conseguiu derrotar o campeão em uma incrível batalha. Vamos. Aplausos para o nosso vencedor. Falou com grande empolgação. A população, anteriormente em silêncio, começou a aplaudir e a elogiar o albino, que ficou levemente envergonhado. No entanto, os nobres e os outros cavaleiros mágicos que foram derrotados ou que observavam saíram irritados, com o plebeu dos touros negros ter toda essa glória. Maldito, esse cara roubou toda a minha glória, falou um dos membros dos Leões Carmesim, enquanto olhava Asta com ódio, enquanto prometia mentalmente se vingar dele. No entanto, enquanto Asta observava ao seu redor, ele, assim como Noelle e Vanessa, perceberam um homem em um manto longo, que lentamente se aproximado do palco. No entanto, tudo parou, e Asta viu tudo ficar totalmente branco. As construções, pessoas, até mesmo os pássaros nos céus simplesmente desapareceram, enquanto tudo fica em um branco profundo e indescritível. O que está acontecendo? Se perguntou, mas logo ele pode ouvir alguém caminhar calmamente, e fala. Muito bem, meu jovem, você teve um bom desempenho, conseguiu derrotar meu subordinado, estou impressionado que alguém da sua idade tenha feito tal feito extraordinário, falou um figura de manto negro calmamente. Asta olhou para o homem e sentiu uma pressão esmagadora diante dele, como se um deus estivesse diante dele, fazendo ele tremer inconscientemente e segurar a sua espada com força, enquanto fala. Quem é você? E o que você fez com todos? Falou o albino como se um enorme peso tivesse acima dele, mas mantendo um rosto sério. Pode ficar tranquilo, garoto. Seus amigos e todos ao redor estão seguros, apenas eu, meus subordinados e você podem estar nessa pequena dimensão à parte que eu acabei de fazer, falou apontando para o apresentador e o cavaleiro, ambos de pé, e que estavam intactos, o que fez Asta se surpreender, pois não notou eles se mexerem, e se surpreende com ambos, visto que o cavaleiro tirou seu elmo, revelando uma pele verde e cabelos cinzas, enquanto o apresentador mostrou olhos vermelhos como uma cobra além dos dentes pontudos, ambos se ajoelhando para a figura de manto negro e falam, em tom respeitoso. Zaingard-sama, fizemos como o senhor ordenou, encontramos um candidato adequado. Falaram ambos ao mesmo tempo com todo o respeito e admiração à figura. Zaingard retira seu manto, revelando sua aparência, mostrando satisfação, enquanto tinha um sorriso calmo e caloroso, não mostrando qualquer tipo de malícia ou segundas intenções, o que fez Asta relaxar um pouco, embora ainda estivesse em alerta. Muito bem. Obrigado Morstafeus e Zast, fizeram um bom trabalho, podem retornar, falou criando 2 portais, com ambos assentindo e se despedindo, atravessando os portais. Bem, agora que estamos sozinhos e você está mais calmo, eu irei me apresentar. Meu nome é Zaingard Tempest, e sou anfitrião dessa competição, e, assim como dito pelo meu outro subordinado, eu irei conceder o desejo daquele que derrotou o meu campeão, e pelo que você pôde ver, sou poderoso o bastante para cumprir o que eu prometi. Então, garoto, o que você deseja? Falou Zaingard, tendo um leve brilho nos olhos enquanto encarava Asta. Ao escutar essas palavras e o olhar sério do então chamado Zaingard, Asta ficou pensativo.
De fato, a pessoa à sua frente era tão poderosa que ele não conseguia mensurar seu poder. Ele sabia que, se quisesse, o seu desejo de se tornar o rei mago poderia ser feito em um estalar de dedos. Mas ao mesmo tempo, isso faria perder todo o sentido de provar a todos que mesmo ele, que surgiu de um vilarejo pequeno e abandonado, um plebeu pobre sem mana poderia, com esforço e dedicação, se tornar alguém importante e respeitado por todos. Então usar um desejo para isso, na sua mente, não parecia correto. Seria desrespeitoso tanto para sua conquista como para seu eterno rival, seu amigo e irmão de consideração e uno. Asta então sorri e fala, depois de pensar um pouco: eu desejo uma arma nova. Falou com firmeza, um brilho de determinação em cumprir seus sonhos, não por um desejo, não por favores e sim suas próprias habilidades. Zygarde apenas dá um sorriso feliz pela escolha do garoto e fala, criando uma névoa que parecia distorcer a própria realidade: uma arma, certo? Bem, aqui está. Falou fazendo aparecer do nada as armas. Asta então pode ver, assim que Zygarde falou, uma arma. No entanto, aquela arma continha características muito peculiares. Era uma arma dupla, uma coisa bem rara de se ver, até entre a nobreza de Clover. As duas lâminas duplas tinham por volta de 15 a 17 centímetros de lâmina, sendo a mesma dividida ao meio com duas diferentes. Uma metade era um polido e deslumbrante prata com traços azuis, que dançavam pela superfície metálica. Já a outra metade parecia um verde jade semi-transparente. Também era lisa, embora mostrasse algumas runas estranhas para o albino bombado. Ambas as lâminas eram seguidas por uma guarda em espiral em ouro negro, que protegia a mão do portador de eventuais trocas de golpes de espada. Sua empunhadura era um couro azul trançado e grudado à faca, e, por fim, a outra extremidade continha outra lâmina semelhante à anterior. Ambas estavam conectadas a correntes de um material semelhante ao cobre. Duas adagas com correntes? Perguntou Asta confuso com aquele tipo de arma. Observe, garoto. O homem então começou a manusear aquela arma, realizando movimentos de corte de curto alcance, estocadas, cortes utilizando as correntes, mostrando como as correntes poderiam se separar e juntar para realizar ataques mais longos ou mais curtos. Por fim, Zygarde cria um construto de aço, e, logo em seguida, ele dispara as lâminas no ser e logo em seguida fala: "Get over here." E puxando para ele, dá um chute retirando as lâminas e logo cortando ao meio o construto, fazendo Asta fixar impressionado com a maestria de homem. Asta sorri e fala: "Isso foi incrível. Eu vou querer essa arma", falou Asta empolgado. Zygarde assente e entrega a arma para ele, e então fala: "Antes de ir, eu vou te dar um pequeno presente meu, visto que além de ter vencido, você demonstrou um grande espírito." Zygarde coloca o dedo indicador na testa de Asta, criando um pequeno brilho branco na testa, que logo desaparece após ele abaixar a mão. "Mas o que você fez?" Ele é interrompido por Zygarde que fala: "Não se preocupe, garoto, quando a hora chegar, você vai saber o que é seu presente. Agora, aqui, pegue", falou entregando as armas para Asta, que pegando as armas pensa um pouco e fala: "Espero que isso dê certo." Ele então coloca a arma sobre o Grimório, o mesmo solta duas mãos negras, que puxam a arma. Logo em seguida, inesperadamente, o Grimório começou a se agitar, e emanar uma intensa aura negra que saia do Grimório. Vendo isso, Asta começa a divagar, enquanto fala: "Eu já tentei muitas vezes criar ou colocar armas no Grimório, mas ele sempre o rejeitava. Mesmo quando eu comprava armas e equipamentos caros, o Grimório o descartava como lixo." Na mente de Asta, ele pensava que, de certa forma, o seu Grimório tinha algo como uma consciência, ou, talvez, tivesse alguma coisa muito poderosa dentro dele. Seja o que for, agora ele tinha a esperança de que o que quer que fosse, seja seu Grimório ou um demônio, ele iria aceitar a arma, mesmo que Asta tivesse que fazê-lo aceitar à força, pensou ele. Depois de alguns segundos, o Grimório se acalma, e Asta pode ver que um novo feitiço estava sendo escrito no Grimório, fazendo ele sorrir com satisfação, ao mesmo tempo que se surpreendia, ao ver que tinha um pequeno espaço vazio, como se faltasse um nome para o feitiço. Asta então fala: "Venha", envolvendo seus pulsos com duas argolas negras.
Incrível, eu posso invocar ela em argolas, mas, vamos ver um bom nome para você, Rulro. Já sei. Que tal? Lâminas exterminadoras de demônios, sim, isso soa maneiro. Falou ficando feliz. O espaço do feitiço foi então preenchido com o nome. Asta fala se virando para agradecer. Muito obrigado, Sr. Zainga. Asta parou de falar, ao ver que tanto o homem, a arena, o lutador e o apresentador haviam desaparecido, e ele se encontrava no meio da população, que andavam confusos com Asta, se perguntando onde as coisas foram parar. Ué, para onde ele foi? Perguntou Noelle, não sabendo o que acaba de acontecer. Para ela, o homem de manto negro e seus associados haviam desaparecido do nada, como se nunca estivessem existido, e ao que parece, a população ao redor também estava confusa, mas logo começaram a se dispersar. Ei, você viu aquele tal de Zaingard? Perguntou a nobre do Silva, fazendo o figurante plebeu fazer uma carranca para ela e fala. Eu não sei, sua nobrezinha esquisita. Falou continuando seu caminho. O mesmo foi a resposta para Asta e Vanessa, que receberam a mesma resposta. Alguns minutos depois. Mas que loucura, é como se todos não tivessem notado a presença dele sumir, falou Asta, andando confuso com a repentina falta de importância da população pelo assunto. O trio seguiu olhando e comprando algumas coisas, nada tão interessante como a arma que Asta acaba de ganhar, mas ele junto das garotas em suas compras, já que ele realmente não sabia muito sobre a cidade. Asta estava andando, brincando com sua antimagia na mão enquanto fala. Nossa, mas que tédio, será que não tem nada de bom nessas lojas? Falou entediado. Vanessa então tem um sorriso astuto e fala. Oh, então você tá entediado é? Muito bem, eu vou levar vocês para um lugar especial, falou a bruxa. Que lugar seria esse? Falou Noelle curiosa. Me sigam, vou mostrar para vocês, falou fazendo sinal para a seguirem, onde ambos o fazem expressões de confusão. Eles então adentram um beco da cidade, fazendo tanto Asta como Noelle ficarem surpresos, mas Vanessa coloca a cabeça para fora da parede e fala. Ei vocês dois! Vamos, não fiquem aí parados, vamos, entrem. Ambos então entram, atravessando a parede, e se surpreendem. Dentro da parede estava um local totalmente novo, como se um outro reino existisse debaixo do reino comum. Que lugar é esse? Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, falou Noelle surpresa. Asta e Noelle, sejam bem-vindos ao Mercado Negro. Aqui é um local bem perigoso, mas que contém os melhores itens de todo o Reino Clover, falou Vanessa, com tom de animação. É realmente bem grande, não esperava encontrar um lugar assim, falou Asta, olhando ao redor com surpresa. Vamos dar uma olhada ao redor. Tenho certeza que poderemos achar bons itens aqui, mas fiquem perto. Não quero que vocês perdam um braço ou uma perna, falou a mulher mais velha sorrindo, sem perceber o suor cômico de seus colegas. Assim, Asta se separa das duas, e começa a vagar sozinho. Asta então começou a andar por aquelas lojas, e embora a qualidade dos itens fosse melhor, Asta não havia se interessado por nada ali, passando alguns minutos olhando de um lado para o outro decepcionado por não encontrar uma arma ou ferramenta impressionante. Ladrão! Aquele ladrão pegou minha bolsa! Falou uma senhora idosa, enquanto se via um homem de manto roxo esfarrapado fugindo com uma bolsa de dinheiro. Asta dá um sorriso e fala. Vamos ver o que essas belezinhas podem fazer. Asta falou usando seu grimório e usando as exterminadoras de demônios, e usando suas lâminas, e com um movimento ele laça o homem, ao mesmo tempo que prendia e segurava seus movimentos. Asta então puxa ele com um soco, ele desmaia o homem, fazendo tudo isso em apenas 3 segundos. Aqui senhora, seu dinheiro, falou o garoto bombado, entregando a bolsa para a senhora que ali estava e foi roubada. Muito obrigado meu jovem, fico muito agradecida, falou a senhora idosa. Não há de quer, esse é meu trabalho como cavaleiro mágico, tenha mais cuidado da próxima vez. Ele então se vira e fala, encarando o homem. E você, eu vou te levar para a prisão, seu cretino. Assim, a curta visita do Asta ao Mercado Negro terminou sem muitos problemas. Depois de entregar o bandido aos guardas, Asta, Noelle e a Vanessa se juntaram aos outros touros negros, e assim todos voltaram para o Kege.